Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu falei na aula passada dessa primeira frase de contexto do livro de Gênesis. O que ele quer de fato é mostrar quem criou céus e terra. E depois do versículo 2 em diante, ou até melhor mesmo do versículo 3, ele vai mostrar como esse Deus criou todas as coisas. Que entendendo a criação dos céus e da terra feitas por Deus. Número 1, é recente, que começou de fato há milhares de anos e não há milhões de anos. Número 2, a expressão ex nihilo, que é o verbo bará, que é Deus criar de matéria não pré-existente, ou seja, não havia matéria. Deus liberou a sua palavra e tudo que existe veio à existência sem que nada existisse. Então isso é ex nihilo. E terceiro, ela é especial. Então ela é uma criação recente, ela é criada do nada pelo poder da palavra de Deus. Quando eu digo do nada, é porque não tinha matéria-prima. Então Deus usou a sua palavra e trouxe tudo o que temos hoje à existência. E em terceiro lugar, ela é especial. Ou seja, ela foi criada em 6 períodos exclusivos, consecutivos, de 24 horas, que nós chamamos de dias. Nós vamos, não hoje, mas no decorrer do estudo, vamos tirar uma de nossas aulas só para falar acerca dessa criação, se foi dias ou períodos de tempo. Perguntas até aí? A estrutura. O conteúdo de Gênesis compreende 2 seções. Então ela vem com 2 seções básicas. Diga comigo assim, história primitiva e história patriarcal. Então, de novo, história primitiva, história patriarcal. Então, nós estamos dividindo o livro em 2 seções básicas. Número 1, história primitiva. Número 2, história patriarcal. A história primitiva é subdividida em 4 grupos, a saber, criação, queda, dilúvio, dispersão, que é quando há a Torre de Babel e houve a confusão das línguas e as pessoas foram dispersas. Então digam comigo assim, criação, queda, dilúvio e dispersão. Então essa é a primeira divisão, dividida em 4 grupos, da história primitiva. Então a história de Gênesis, o livro de Gênesis dividido em 2 partes, história primitiva, subdivide em 4 grupos, e a história patriarcal, que é a segunda, traz como base e tem foco 4 grandes nomes ou 4 homens. Diga comigo assim, Abraão, Isaac, Jacó e José. Esses são os patriarcas. Assim dividimos o livro de Gênesis. Alguém lê, por favor, Salmos de número 90, verso 2. Salmos 90, versos 2, se puder colocar aí, agradeço. Alguém pode ler? Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, Deus já existia antes que qualquer coisa existisse, mesmo antes do mundo físico existir, Deus existe em si mesmo. Então, é Deus que traz a existência até o que nós conhecemos como eternidade. Por isso que a Bíblia diz, e é enfática quando diz, Ele é o Pai da eternidade. Quer dizer que a eternidade teve um Pai. Antes que alguma coisa existisse, Deus existia. Deus, então, vai criar, trazer à existência céus e terra. Nós falamos na aula passada. Mas Deus cria, então, os céus e a terra, que nós já sabemos que é o universo. Céus e terra é o universo. Esse universo que Ele cria, nós temos galáxias, temos estrelas, temos planetas e tudo que nós conhecemos hoje, que na época eles nem conheciam. Eu digo a humanidade da época. Então Deus já criou o universo. Esse universo que Deus criou, havia a terra submergida debaixo das águas. Quando ele diz firmamento, ele está falando da parte de cima era água. Vamos imaginar assim. Por isso Pedro vai dizer que a terra foi tirada do meio das águas e no meio das águas subsiste até hoje. Olha que interessante. Então Deus criou os mundos. Deus criou a terra que foi tirada do meio das águas e no meio das águas ela ainda subsiste hoje. Então a terra estava debaixo das águas, então havia tudo era água. E essa massa
que nós conhecemos como massa física de terra, estava ainda sem forma. Isso quer dizer sem forma porque Deus não tinha dado forma, e vazia porque não tinha habitantes, não tinha seres humanos, não tinha vegetação. Ela estava submergida embaixo das águas. Até aí tudo bem? Nós falamos isso na aula passada. Alguma pergunta, alguma dúvida em relação a isso? Dá início aqui. Isso é importante por quê? Porque a ideia de uma queda de um anjo que destrói a terra, esqueçam isso. Não tem base bíblica, principalmente se consultarmos os textos originais para assim se apegar a essa teoria. Não tem base bíblica essa teoria. Portanto, não teve uma... E quando eu digo isso, atenção para não me interpretarem mal, eu não estou dizendo que não houve uma rebelião e que Lúcifer não foi expulso do céu. Eu não falei isso. Houve a rebelião, Lúcifer foi expulso do céu, agora não foi a expulsão dele ou a queda dele que destruiu a terra e deixou a terra sem forma e vazia. Só isso, ok? Versículo de número 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas. Qual é a luz de Gênesis aqui? Uma vez que não é sol, né? O sol e a lua, luminares, só são criados no quarto dia. Esse vai ser o primeiro dia. Que luz é essa? Luz de Deus? Então Deus foi criado? Não? Então que luz é? Você estava dizendo agora que era a luz de Deus? Eu só dei um aperto, só apertei um pouquinho a porca, já... Vocês pulam... É como diz Paulo, não se desvie do vosso entendimento tão facilmente. Que luz é essa? Não, luminares é o quarto dia. Nós vamos fechar, atenção. Nós estamos no versículo de número 4. Versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 4. Viu Deus que a luz era boa, fez Deus separação entre luz e trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã, primeiro dia. Veja, essa luz que eu estou me referindo é a luz do primeiro dia. Nós já sabemos que sol e lua, luminares, Deus só vai criar no quarto dia. Quarto dia é sol e lua. Antes do quarto dia, nós estamos percorrendo, né, trilhando para o primeiro dia aqui, com base no texto bíblico. Que luz é essa do primeiro dia? Energia luminosa? Deus criou a energia. Tudo. Então, energia luminosa. Mas quando fala assim, né, que a gente não consegue ver Deus por causa da luz, né, que emite, né, não é a presença de Deus que ilumina a luz. A Bíblia vai falar várias vezes, né, que Deus é luz, nele não há trevas. Os escritores vão dizer que ele é o pai das luzes, mas Apocalipse, por gentileza, capítulo de número... E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Isso quer dizer o quê? Que a cidade onde nós vamos morar na eternidade não tem sol, não tem lua. Então, sol e lua, que hoje existe, luminares, foram colocados por Deus, foram criados por Deus. Deus trouxe a existência nesse tempo, espaço físico que nós habitamos. Nós necessitamos de sol e lua. Onde Deus, na eternidade onde Deus habita, não necessita de sol nem de lua. Logo, Deus, eu falei na aula passada que Deus saiu da eternidade, entrou no espaço-tempo e criou essas coisas que nós conhecemos. Sol e lua e as demais coisas. Na cidade onde vamos morar, é retirado novamente sol e lua. Não haverá nem sol nem lua, pois a cidade não necessita de sol e de lua para que nela resplandeçam. Por quê? Porque o Senhor a tem alumiado. E o Cordeiro, que é Cristo, é a sua lâmpada. Ora, se Cristo é a luz da Nova Jerusalém, onde não vamos necessitar nem de sol, nem de lua, então qual é a luz do começo? Quando não havia sol e lua. A glória, quando eu digo Cristo, é a glória de Deus. A luz é a própria glória de Deus. Um exemplo também é quando esses dias de escuridão, que vai acontecer no período de grande tribulação, aí a Bíblia vai dizer assim: e aparecerá no céu o sinal
do Filho do Homem. E eu me perguntava sempre, que sinal é esse? Ora, uma vez que a terra estará em trevas, e é trevas densa, ou densas trevas. É tipo as trevas que apareceu lá para Faraó. Se você ler o texto com calma, eles andavam, o povo de Israel estava à frente e ele não conseguia ver. Era densa a camada de trevas. Então isso vai se repetir no período tribulacional, não é nos 7 anos de tribulação, é alguns meses dentro dos 7 anos de tribulação. Vai haver essas trevas no finalzinho da grande tribulação. E o sinal do Filho do Homem é exatamente isso. Qual é o sinal do Filho do Homem? No meio das trevas brilhará uma imensa, enorme quantidade de luz. Esse é o sinal da glória de Deus. A mesma coisa é aqui. Imagine onde tudo é escuro e a glória de Deus se manifesta. Então ele faz distinção entre luz e trevas. Ele viu que a luz era boa, viu que as trevas eram ruins, e ele fez essa distinção. Ele fez essa separação entre luz e trevas. Isso é o que vai dar base para ele chamar o dia, vai nomear o dia como luz e a noite como trevas. Perguntas?